Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula de número 21 de arte. Continuar falando sobre o Renascimento, mas agora do grande Leonardo da Vinci. Temos como objetivos experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Então, Leonardo da Vinci, super popular e famosérrimo aí pela sua icônica Mona Lisa, ele foi um dos mais importantes artistas italianos do período da Renascença, o período renascentista. E os estudiosos aí desse período reconhecem que talvez ele seja a figura mais significativa do seu tempo, seja assim a Renascença, resumida em uma pessoa. Então, ele é o ícone aí desse período, desse movimento. É interessante destacar que, na verdade, o Da Vinci, do seu nome, não é o sobrenome, Ele utiliza essa denominação por causa da onde ele veio, da onde ele nasceu, que foi um vilarejo que se chamava Vinci. Por isso, então, o nome é como se fosse Leonardo da Vila da Vinci. Então, Leonardo da Vinci acabou ficando como o Leonardo que nasceu nessa Vila da Vinci, E não o seu sobrenome, como a maioria dos artistas utiliza. Ele foi, assim, uma pessoa incrível, Foi artista, cientista, inventor, ele contribuiu aí para todos os campos da arte e da ciência também. E um homem muito à frente do seu tempo. Ele realizou aí muitos estudos na área de anatomia humana, no estudo de órgãos, de musculatura, muitos rascunhos de estudos que ele fez acerca então da anatomia, também da ótica, da matemática, arquitetura, engenharia civil e muitas outras. Então, ele teve contribuições aí em todos os campos, E desde muito cedo, ele já começou a mostrar ali que ele tinha essas habilidades, na pintura. E o primeiro trabalho importante dele foi uma parte da tela, o Batismo de Cristo, que a gente vê o detalhe ali ao lado, que é esse detalhe dos anjos, Depois eu vou mostrar a obra completa. E essa obra, o Batismo de Cristo, é do Verrocchio, que quando pintou os anjos, então o Da Vinci pintou esses anjos, na esquerda do quadro, do Verrocchio, que esse é o quadro inteiro, e ali ele já começa apenas contribuindo para um artista que já era destaque ali naquele momento, mas acaba vendo que tem muita habilidade, então, aqui é a obra inteira e aqui é o recorte, dos anjos que estão ali à esquerda. E ele acaba demonstrando uma grande habilidade na pintura e acaba se destacando também. Em 1481, ele foi então encarregado de pintar um painel para a Igreja dos Frades, em São Donato, de Escopeto, próxima a Florença. Mas a obra Adoração dos Magos, ela não foi concluída, Estudiosos afirmam que ela ficou inacabada e essa foi uma imagem que eu encontrei, então, a imagem mais nítida sobre esse painel, então, da igreja em Florença. Em 1482, com 30 anos, ele mudou-se para Milão e ofereceu aí os seus serviços para o Ludovico Sforza, que era o Duque de Milão, e apresentou-se como engenheiro, arquiteto e pintor. Em 1483, ele pinta então este quadro, A Virgem das Rochas, e desse quadro existem então duas versões. Uma que está no Museu do Louvre e a outra que foi provavelmente feita depois, então, que está na Galeria Nacional de Londres. Aqui ele já acaba se destacando pela naturalidade da representação das figuras humanas, todo o jogo de luz e sombras e os detalhes, esse volume que ele consegue transmitir nas suas pinturas. Em 1495, ele iniciou a obra A Última Ceia, que também é super famosa dele, e essa obra é um afresco que tem dimensões assim bem grandes, tem aí 9 metros de largura por 4,20 metros de altura. Então é uma parede muito grande do convento de Santa Maria delle Grazie, em Milão. E foram aí 3 anos dedicados a esse imenso trabalho.
O que é essa técnica do afresco? Né? Muito utilizada ali na Renascença. Esse afresco, então, é uma pintura mural, onde se aplica a cor diluída em água, então a cor mais líquida, sobre um revestimento, sobre a superfície ali de massa, de argamassa ainda molhada, ainda fresca, por isso afresco, porque isso facilitava, né, a fixação da tinta, esse embebimento da tinta nessa superfície úmida, essa argamassa molhada, e também dava muito mais resistência ao tempo para essa pintura. Então, esses afrescos acabam durando muitos anos, né? Acaba sendo uma técnica muito boa também com o passar do tempo. Então, a última ceia, então, né, ela representa um momento bíblico em que Cristo compartilha sua última refeição, então, com os discípulos. E pela posição ali, pelo burburinho que aparece na cena, esses estudiosos afirmam que a pintura foi realizada retratando o momento que Cristo afirmava que um dos que estavam ali iria traí-lo. E os discípulos estão assim meio agitados, né? Sou eu, Senhor? Então gera aquela inquietação. Então estudiosos aí afirmam que seja esse o momento interpretado nesse afresco. E utilizando então como base a posição dos discípulos, a expressão do rosto, essa inquietação, né? E a última ceia também, assim como a Mona Lisa, é uma marca registrada dele, né? Acabou perdurando aí e é uma grande pintura que a gente vê aí em todos os lugares. Nas suas pinturas, de modo geral, ele aperfeiçoou o sombreamento, o esfumato, que vai ser aquele degradê na pintura, né? Para que vai realçar o quê? O volume, né? Dessas figuras. Essa valorização, então, da sombra, da luz, do relevo, né? De um modo geral. Sobre isso, sobre essa utilização, em certo momento, ele registra o seguinte: as sombras encontram seus limites em determinados pontos. Ignorá-los resultará em trabalhos sem relevo, e o relevo é o mais importante, a alma da pintura. O rosto ganha grandemente em relevo e em beleza com a intensificação de luz e sombra. Como um exemplo, super exemplo, o rosto da Mona Lisa, né? A gente vê o detalhe ali. Isso que ele traz, o contraste, o relevo, né? O rosto, ele não vai ser tão bom se não utilizar, então, desse degradê, desse esfumato, esse relevo que ele consegue dar uma tridimensionalidade para esse rosto, para essas figuras humanas que ele pinta. A Mona Lisa, então, né? Originalmente chamada de La Gioconda em italiano, é um dos quadros mais famosos do mundo e também a obra mais famosa do Da Vinci. E atualmente ela está exposta, então, no Museu do Louvre, na França. Interessante também que essa pintura da Mona Lisa, ela é pintada sobre madeira. É uma tinta a óleo pintada sobre madeira e foi produzida aí entre 1503 e 1506. No mundo da arte, de modo geral, é a obra mais cara. Especialistas estimam aí um valor de mercado aproximadamente em 12 bilhões de reais, a Mona Lisa. Então, realmente, a mais cara do mundo. Aqui tem bem a imagem que retrata, né, seu tamanho real, que também acaba sendo curioso, porque quando a gente, né, vê ela em livros ou, enfim, em impressões, ela até parece grande, a gente não tem noção do tamanho original da tela, mas ela tem dimensões até pequenas, né? Ela tem 77 centímetros de altura por 53 de largura, então é uma tela relativamente pequena, sim. Também interessante, né, que a identidade da Mona Lisa acaba sendo um mistério, porque há estudiosos que afirmam aí que tenha sido a esposa de Francesco del Giocondo, que foi uma figura importante na sociedade ali da época, mas outros até afirmam que poderia ser aí a representação feminina do próprio Leonardo da Vinci. Enfim, quem saberá, né? Não ficou nenhum documento registrado escrito, então tudo vai se basear em interpretações. O Leonardo da Vinci também foi um grande inventor. Então, como eu disse, ele foi aí, até que eu coloquei o significado, ele foi um polímata. O que é isso, né? Essa palavra é difícil. É uma pessoa assim que tem conhecimentos aprofundados em diversas áreas. É como se fosse um especialista em várias áreas, né? Ele era power mesmo.
Ele foi aí pintor, escultor, matemático, arquiteto, urbanista, físico e mais um monte de coisa. Ele teve aí contribuições em todos os campos, né, das artes, ciências e anatomia, enfim, de tudo um pouco. E também inventor de instrumentos musicais, veja só, né, de tudo um pouco realmente. Interessante que nos rascunhos deixados pelo Da Vinci, ele até tem um projeto que ele fez então para a cidade de Milão, onde ele fez um projeto de canais de esgoto, o que na época era assim inimaginável. Então, até o termo que eu usei ali, né? As cidades eram insalubres amontoados de casas. Então, era uma coisa assim que realmente até fazia mal para a saúde, porque era tudo junto, era uma coisa muito desorganizada, muito suja. Até quando a gente assiste filmes de época que remetem ali ao Renascimento, a gente vê que realmente era tudo assim ao ar livre, uma coisa que não era planejada, realmente pela época. Mas o Da Vinci, já naquela época, ele rascunha então toda uma ideologia, uma ideia, né, de canais de esgoto então para Milão, projetou também jardins e praças para Milão, então sendo assim um homem muito à frente do seu tempo. Ele criou também o que pode ser considerado como o primeiro helicóptero da história, tá? Ele era um parafuso voador, na verdade. E ele tinha essa espiral que quando, né, ele girava, ele jogaria o ar para baixo e impulsionaria esse objeto, então, para cima para voar, né? E é o princípio do funcionamento do helicóptero mesmo. Ele também, entre seus projetos de invenções, tem o paraquedas, tá? Que é de 1485. E nós temos a imagem do rascunho, que seria o rascunho dele, e ao lado, nessa imagem de fundo preto, nós temos como um protótipo. Em 2000, esse projeto do Da Vinci ele foi testado e funcionou como um paraquedas. Então, a gente vê que realmente não eram só ideias ao vento, tinha conteúdo essas ideias dele, tinha realmente um conteúdo científico. Também nós temos, ele tinha assim um grande fascínio por voar, né, por conseguir fazer o homem voar. E aqui ele também cria, quase como se fosse aí o início de um avião, né, é quase um pássaro voador, porque batia as asas então para voar. E esse equipamento se chamava de ornitóptero. Como eu disse antes, ele tinha um especial interesse também por anatomia, né, pela musculatura, funcionamento dos órgãos. Então, ele tinha muitos rascunhos e um interesse de estudo imenso acerca de como funcionava esse corpo humano. E ele registrava, então, tudo que ele observava e anotava em diversos cadernos que ele deixou. O homem vitruviano também é um desenho de uma figura humana com proporções perfeitas. Então, é um cânone, que a gente chama que é essa proporção para a figura do corpo, que ele se baseia no estudo de proporções do Vitruvius Polio, um famoso arquiteto da época. Então, ele foi aprimorando esses estudos e chega no homem vitruviano, que seria a medida, a proporção perfeita do corpo humano. Então, também faz bastante sucesso essa representação dele. E o Da Vinci, então, faleceu em 2 de maio de 1519, com 67 anos, na França. E, para a época, ele era um homem relativamente idoso. Então, chegar aos 67 anos, né, na época, era realmente... não era qualquer pessoa que alcançava essa idade. E esse retrato, ele é considerado por estudiosos ali do artista como sendo um autorretrato que ele tenha feito quando ele tinha aproximadamente 60 anos de idade. Então, quase ali um autorretrato dos seus, beirando os seus últimos anos de vida ali. Muito bem, assim conhecemos rapidamente um super artista do Renascimento, Leonardo da Vinci, conhecido por todos aí e sempre aprendendo um pouco mais e o porquê dessas obras e de como eles se tornaram grandes artistas. Um abraço e até a próxima!